Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que alegria nós estamos realizando o nosso segundo culto da unidade neste ano. Ano passado nós fizemos um culto por mês. Este ano nós falamos, vamos fazer 2. Eu quero convidar todos os colegas pastores para virem aqui à frente, por gentileza. Rapidamente, pastoras, fiquem aqui, de frente para lá. Todos. Eu estou vendo o reverendo Esdras aqui também, quero convidá-lo. Reverendo Esdras, que quem pôde participar da Expo Bíblia é o responsável, o coordenador daquela exposição. Quem esteve lá na exposição? Quem viu lá na praça, Cesário Alvim? Pois é. É esse homem aqui que é o responsável por essa exposição que aconteceu ali. E nós sabemos que ninguém faz nada sozinho. Amém, queridos? Eu quero agradecer muito a Deus, porque o Senhor nos trouxe para Caratinga e aqui nós aprendemos e estamos aprendendo muitas coisas. Dentre elas, o poder da unidade na prática. Que existe a teoria e existe a prática. E aqui nós estamos aprendendo na prática. Na unidade eu aprendi até que pastor pode tirar férias, né? Aprendi isso aqui com eles. Chegava nas nossas reuniões lá, cadê a pastora Arlene? Está para os Estados Unidos, está de férias. Falei, ai, pastor tira férias? 6 meses aí, pronto. Cadê o pastor Elan? Está de férias, está viajando aí. E o pastor Joaci de férias. Eu falei, pronto. Aprendi aqui na unidade que o pastor tira férias. Então, a gente aprende muita coisa boa. E eu quero agradecer a Deus pela vida de todos eles. Toda terça-feira, irmãos, nós nos reunimos para orar nessa cidade. Toda terça-feira. Eu nunca vi isso acontecer. Há 23 anos eu nunca vi isso acontecer em cidade nenhuma do Brasil. E olha que eu rodo bastante, eu vou em muitas cidades, eu conheço muitos pastores, e quando a gente fala disso, eles ficam admirados. Deus está fazendo algo grande em Caratinga, amém? E eu estava assistindo aqui uns flashes, viu, pastor Elan, da conferência, e eu peguei uma hora que o senhor estava começando um dos cultos aqui, e falou, ó, não vamos desprezar o que a gente está recebendo aqui. Nós temos muitas coisas e às vezes desprezamos aquilo que temos. E a unidade da igreja em Caratinga é uma delas que não pode ser desprezada, não deve ser desprezada. E eu já entendi a importância disso. Então eu quero agradecer publicamente a cada pastor, pastora, líder que sempre se dispõe. Nós escrevemos o Novo Testamento juntos, nós lemos a Bíblia juntos lá na praça, houve a exposição da Bíblia, tivemos o culto da unidade lá na praça da estação, nos reunimos e nesse mês agora será no dia 22 de novembro, a nossa última tenda de oração lá na praça Cesário Alvim, do dia 22 ao dia 29, 23 ao dia 29, nós estaremos lá na tenda de oração na praça Cesário Alvim, nos nossos horários, iniciando ali ao meio-dia e indo até às 11 horas, às 23 horas, ali clamando todos os dias. Serão 7 dias. Tira um momento, vai ali, anuncia que está acontecendo esse mover de unidade na nossa cidade. E eu quero convidar aqui nessa noite, eu quero pedir o pastor Alacrino para orar pela unidade. Nós somos uma pequena parcela, tem muitos outros para estarem conosco. Então nós vamos clamar, eu quero convidar toda a igreja para ficar de pé. Nós vamos clamar para que essa unidade avance. Nós já estamos vivendo isso, mas nós queremos continuar, nós queremos avançar. Nós queremos mais líderes aqui conosco, nós queremos mais pessoas entendendo isso, porque nós vamos avançar numa velocidade muito maior. Pastor Alacrino vai estar orando pela unidade em Caratinga. Convido você para estender as mãos à frente. Ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Nós pedimos permissão a Ti para transpor os portões celestiais e colocar todos os pastores que estão aqui em Tuas mãos. Sabemos, ó Pai, da missão árdua de cada um de nós, e que o Senhor, que nos fortalece, nos dê sabedoria todos os dias. Nós sabemos que na unidade opera o Teu poder, opera a Tua direção. E nessa noite nós pedimos a Ti, ó Deus, para que o Senhor possa enviar do Seu trono sagrado uma palavra que vá e que venha de encontro a todos os pastores que aqui estão, a todos os familiares que estão aqui representados por cada um deles. E assim, Pai, nós oramos pela unidade. Assim como o Salmo de número 133 revela o poder da unidade. E assim, Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor possa visitar cada um dos pastores, os quais não puderam estar aqui nessa noite, mas que também fazem parte desta unidade. São muitos e muitos anos, ó Pai, em oração. Nós sabemos que somente o Senhor pode nos dar a direção. Sabemos que somente o Senhor pode nos fortalecer. E sabemos que cada vez mais as barreiras possam cair, as dificuldades possam cair. E nós possamos entender, cada um como pastor, que o Teu reino, a Tua glória está acima de todos nós, está acima de todas as placas denominacionais. E assim, Deus, em nome de Jesus, nós colocamos em Tuas mãos os pastores que estão aqui e pedimos a Ti que esta unidade, ela cresça mais e mais e mais e mais para a glória do Teu nome. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor. Obrigado, pastores, Deus abençoe vocês. Pode sentar. Eu quero agradecer ao pastor Elan, pastora Simone e toda a comunidade Águas Vivas que nos recebe com muita alegria, sempre recebe a pastorear. E eu quero louvar a Deus pelo trabalho de vocês na nossa cidade, amém? Eu quero ler com vocês o Evangelho de João, no capítulo de número 4, e o versículo de número 28. Evangelho de João, capítulo de número 4, e versículo de número 28. A versão que eu vou ler é a versão da Bíblia King James. Ela é um pouco diferente, mas você pode acompanhar na sua aí. Evangelho de João 4, versículo 28, que diz: A mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens: Vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Então eles saíram da cidade e foram até ele. Amém? Somente esses versículos. Meus irmãos, nós estamos aqui reunidos como igreja, celebrando a unidade, fazendo a consagração de missionários, edificando a igreja local. E diante de tudo isso, eu quero trazer à memória da igreja a principal responsabilidade que nós temos como igreja, que é de ser uma igreja missionária, de ser uma igreja ativa, porque quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 28 ao 30, nós estamos falando do encontro entre Jesus e uma mulher samaritana. Esse texto muito conhecido. Os discípulos vão comprar pão, Jesus fica no poço de Jacó, a mulher se aproxima e então começa-se um diálogo ali, naquele momento. Esse diálogo que existiu entre Jesus e a mulher samaritana, ele nos traz algumas verdades. Porque Jesus não apenas enviou a igreja para pregar, mas para viver a missão. O maior desafio da igreja é entender que nós não fomos chamados apenas para, entre aspas, fazer a missão, mas na prática.
A teoria é muito lindo, tudo na teoria é maravilhoso. Começa a falar de missões, as pessoas começam a se emocionar. A gente tem trabalhos como denominação na Bolívia, em Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, no sertão da Bahia, alianças na Amazônia. A gente começa a falar e mostrar algumas imagens. Algumas pessoas começam a se emocionar e começam a falar: eu quero fazer missões. E aí o que é esse fazer missões na prática? O que é colocar a mão no arado? Jesus está nos dando um exemplo aqui, porque ele está vindo de uma caminhada, e o texto diz que ele estava cansado e com sede. A missão cansa, a missão é trabalho, a missão exige envolvimento, porque a verdadeira igreja missionária, ela não é espectadora, ela é atuante. Ela atua, ela coloca as suas mãos no arado. E o poder do Espírito Santo, ele não nos é dado somente no momento como culto, irmãos. Como o céu, como a gente costuma falar, estava baixinho aqui na hora do louvor. Que presença, hein? Quem sentiu a presença aqui? Mas não é só sobre isso, o que eu vou fazer com essa presença que eu senti aqui quando o culto acabar? O que é que eu vou fazer para que eu possa dar uma resposta para os céus daquilo que eu recebi aqui, aquilo que vocês, igreja, comunidade, receberam aqui, aquilo que nós, pastores, estamos recebendo aqui nessa noite. A missão começa em Jerusalém? Sim. Mas o alvo da missão é chegar aos confins da terra. Amém? As últimas palavras de Jesus registradas na Bíblia, antes dele subir aos céus, confins da terra. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 1 e no versículo de número 8, lá estará escrito: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Esse é o versículo 8. O versículo 9 diz que ele foi subindo aos céus. Então as últimas palavras de Jesus foram confins da terra. Se a igreja entende isso, a igreja missionária, ela começa em Jerusalém, mas ela vai para a Judeia, ela vai para Samaria e ela chega nos confins da terra. Se eu fico só em Jerusalém, a obra não está completa. Se eu quero ir para os confins da terra sem fazer Jerusalém, a obra está incompleta. Então eu preciso ir de Jerusalém até os confins da terra. Eu tenho uma missão, e a missão começa em Jerusalém, porque Jerusalém representa o nosso contexto local, a nossa família, o nosso bairro, a nossa escola, o nosso trabalho, a nossa cidade. Antes de enviar missionários, a igreja precisa ser missionária no lugar onde ela está. Nós estamos sendo missionários em Caratinga. Amém? Amém, igreja? Então nós podemos enviar missionários agora. Nós já sabemos o que é missão. Tudo o que está acontecendo em Caratinga hoje, o objetivo principal é pregar o Evangelho. Onde a igreja está atuando, o principal objetivo da igreja é pregar o Evangelho. Estamos trabalhando com o grupo A, com o grupo B, mas o objetivo principal é pregar o Evangelho. Jesus evangelizou os seus primeiros ali ao seu redor. Ele curou os necessitados na sua região. Ele atendeu pessoas reais com necessidades reais. Ele colocou a mão no arado. Então nós podemos ir além, glória a Deus. Eu preciso me envolver na igreja local. Eu preciso me envolver com um projeto social, com uma visita, com uma oração, com uma ação com as crianças da comunidade, com um culto de rua. Tudo isso é a minha Jerusalém.
Eu não posso ficar de fora desse mover. E eu pergunto para você nessa noite: você está envolvido em qual área da igreja local? Qual é o trabalho que você está envolvido? Aonde você está trabalhando na igreja local, em Jerusalém? Porque o que nós estamos fazendo aqui, ela vai culminar na eternidade, queridos. E alguém pode pensar: pastor, mas eu nunca vou sair de Caratinga. Você sabia que você pode chegar na Judéia e na Samaria? Porque a palavra tanto, do texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, que é tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e os confins da terra, essa palavra tanto no original quer dizer ao mesmo tempo. E como é que ao mesmo tempo que eu faço em Caratinga, eu faço na Judéia, eu faço na Samaria e eu faço nos confins, se eu nunca sair daqui? Eu vou te ensinar um segredo aqui nessa noite. A sua oração pode chegar até os confins da terra. A sua contribuição pode chegar até os confins da terra. Você não foi lá fisicamente, mas a sua oração. Quem acredita em oração aqui, diga glória a Deus. Então adote um missionário, adote uma causa missionária, adote uma nação para você orar. Eu já deixo a dica: adota a Coreia do Norte aí. 20 anos em primeiro lugar como o país que mais persegue cristãos. Perdeu um ano para o Afeganistão e no ano seguinte eles retomaram a liderança. Acho que eles ficaram assim: não, nós temos que ser o primeiro. Adote, quando você for orar, clame pela Coreia do Norte, para que o evangelho seja pregado naquele lugar. Você já está indo. Quando tiver alguma situação de ofertas, de missões, se envolva nisto, porque ela chega lá, ela muda histórias. Eu quero compartilhar uma experiência que eu vi lá no Amazonas. Acho que há 2 anos atrás. Nós chegamos em Manaus, fomos para Iranduba. De Iranduba pegamos um barco maior, andamos cerca de uns 40 minutos, descemos, andamos no meio da floresta, uns 13 quilômetros, com mochila, com comida. E depois de lá, nós andamos mais 8 horas sentado numa canoa com um motor que se chama rabeta, 8 horas acima e depois 8 horas abaixo, para nós visitarmos um pastor que estava no meio da floresta. 8 horas no sol sentado. E quando nós chegamos ali, nós fomos ali para dar assistência para aquele pastor, para ouvir, para conversar, para orar, participar de um momento ali. Eu me senti na pastorear no meio da floresta. A visita para um pastor. E quando nós estávamos ali, esse pastor é assistido pela missão, que envia uma oferta para ele visitar as pessoas daquela região. E aí o pastor nos falou: está vendo o pastor aqui? Sim. Ele faz esse trajeto para ir na cidade uma vez por mês, cerca de 7 horas nessa canoinha, para ir buscar ajuda, para que ele possa então, no decorrer dos 30 dias, fazer o trabalho. Mas às vezes ele chega lá, e quando ele vai naquele local para receber o dinheiro, que acho que é uma casa lotérica, não tem banco, nada, ele chega ali, a oferta não chegou no dia marcado. Olha a importância da gente se comprometer em ser fiel e contribuir com o trabalho de missões e ser pontuais e fiéis. Porque às vezes para nós, a gente vem num culto e fala: não, hoje eu não vou ofertar não, domingo que vem eu oferto para a missão, e chega lá. E quando ele vai lá e não vê, e vê que não tem a oferta, ele fala: eu não posso voltar para casa mais 7 horas e voltar amanhã mais 7 horas, porque não tem combustível. Hospedagem aqui não tem, não dá. Aí sabe o que ele faz? Ele dorme dentro da canoa, pastor. E ele espera no outro dia, e ele vai lá. Ele falou: e no outro dia eu vou lá. E quando eu chego lá,
às vezes no outro dia não chegou, e eu durmo outro dia na canoa. Sabe que bate aquela vergonha na gente? Das vezes que a gente pode e não faz. Omissão é pecado, igreja. Às vezes que você pode orar e não ora. Às vezes que você pode contribuir e não contribui. Às vezes que você pode se envolver e não se envolve. E eu já sei que o negócio aqui está sendo estreito mesmo, então vamos estreitar. Deus vai cobrar de nós naquele dia o que nós poderíamos fazer e não fizemos. Deus, quando permitiu que você nascesse, Ele permitiu você vir a este mundo, porque Ele traçou um projeto para a sua vida. E dentro desse projeto de Deus, Ele já sabia que você seria um instrumento nas mãos dEle, usado para ganhar almas para o reino. Se Ele te prosperou financeiramente, para você ser um instrumento no reino dEle. E alguns Deus vai pegar uns doidos aí e vai mandar para ir para lá mesmo, para a ponta da linha. Tem algum doido desse daqui? Diga glória a Deus. Opa, tem alguns aí espalhados. Porque o maior desafio de um missionário não é saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ele precisa estar bem psicologicamente, fisicamente, espiritualmente. Porque tem gente que quer fazer missões, mas não dá conta de andar nem 1 quilômetro na Dário Grosso. Vai chegar onde, meu filho? No meio do Amazonas, a onça te pega lá. Quer ir para o sertão da Bahia, mas eu não aguento o sol. Fica aqui mesmo em Caratinga, se envolve com um grupo da oração, contribui aqui, você está indo lá. Pega quem vai, encoraja quem vai. Oferta na vida de quem vai. Ore por quem vai. Porque quando a gente liga para alguém que está em algum lugar distante, irmãos, você fora da sua nação, calado, você já está errado. E como missionário, pior ainda. Às vezes o missionário não está precisando de dinheiro, ele está precisando de uma ligação ou de uma oração. A gente ligou para o missionário: missionário, como está? Está tudo bem? Financeiramente, tudo ok, pastor. E como é que está? Tudo ok. Eu estava precisando só dessa ligação mesmo, para perguntar assim, como você está? E aqui a gente tem isso ao monte, tem ou não tem? Toda hora tem alguém perguntando se você está bem, está tudo bem? E a gente, pessoa enjoada, toda hora perguntando se eu estou bem, se eu vou para o culto, se eu vou para a igreja, se eu vou para a oração. Valorize! Quando Jesus encontrou aquela mulher, Ele começou a falar para ela de coisas simples, água. Mas o objetivo principal não era só a água, era a alma daquela mulher. A igreja missionária se preocupa com almas, porque vidas valem mais do que coisas. Nós estamos envolvidos muitas vezes com coisas, e o mais importante é almas. Então quero dizer para você nessa noite, que precisamos fazer Jerusalém, sim, é o desafio nosso, sim, mas eu não posso me acomodar em Jerusalém, eu preciso partir para a Judeia. Representa os lugares que ninguém quer ir, a Samaria. Pega os pontos da nossa cidade aí mais difíceis, vai para lá. Vai trabalhar com aqueles que ninguém quer saber deles, vai fazer o que ninguém quer fazer. Vai se envolver com aquilo que realmente você será útil naquele lugar, porque missão também é quebrar muros de preconceitos, é aproximar-se de quem pensa diferente. A missão é mostrar o amor de Cristo sem distinção, porque Jesus em João 4, Ele foi a Samaria, Ele conversou com a mulher rejeitada, mudando toda uma cidade, porque missão é isso, é chegar onde ninguém quer ir. Ninguém quer ir, é lá a missão.
É lá o lugar de atuação da igreja. A igreja não tem que fazer pesquisa, vamos ver qual é o melhor bairro aqui para a gente. Não, pelo contrário, qual é o pior? Onde é que está o foco aqui? O caos é a matéria-prima do avivamento. O caos é a matéria-prima para Deus trabalhar. No princípio, como é que era? Tudo era a terra era sem forma e vazia. Ali estava a matéria-prima para o Senhor começar a trabalhar. E Ele disse: haja luz, e houve luz. Onde a igreja chega, a luz chega, a mudança ela é visível. A mudança é visível. As coisas acontecem de maneira, o sobrenatural acontece de maneira natural. Olha só. Com o passar do tempo, as coisas começam a aparecer. Então a missão, ela é de Jerusalém, a Judeia, Samaria e os confins da terra. Mas sabe qual é o nosso problema? É o mesmo problema da igreja primitiva. A gente romantiza muito a igreja primitiva, mas eu vou falar uma coisa sobre a igreja primitiva. A igreja primitiva gostou de Jerusalém. Quando Jesus subiu aos céus, em Atos capítulo 1, versículo 9, o capítulo 1, a igreja está em Jerusalém. O capítulo 2, a igreja está em Jerusalém. O capítulo 2, versículo 1, é a descida do Espírito Santo, é o Pentecostes. No capítulo 3, a igreja está em Jerusalém, começando a viver milagres. No capítulo 4, a igreja está em Jerusalém. No capítulo 5, a igreja está em Jerusalém. No capítulo 6, a igreja está em Jerusalém. E quais foram as últimas palavras de Jesus? Vocês têm que ir para a Judeia, Samaria e confins. E eles aonde? Jerusalém. Primeira pregação de Pedro. Quantas pessoas se converteram? Quase 3.000. Depois, quase 5.000. A igreja em Jerusalém estava o quê? Boa. Porque aqui em Jerusalém tem microfone bom, cadeira boa, confortável, o clima é agradável. Aqui em Jerusalém tudo é melhor. Então vamos ficar em Jerusalém. Mas tem um ditado por aí que não está na Bíblia, mas eu vou falar ele aqui. Quem não vai pelo amor? Vocês já sabem, né? Quem não vai pelo amor? Vocês não estão sabendo desse ditado não, gente? Será que só eu? Opa, tem alguém comigo aqui, Brasil? Quem não vai pelo amor? Então a igreja está lá em Jerusalém. Pastor Josias, no capítulo 6, tranquila. Mas no capítulo 7, o que acontece? Estevão é apedrejado. Quando acaba o capítulo 7, o final do capítulo 7, o versículo 52, mais ou menos, é Estevão sendo apedrejado e dizendo: eu vejo ele em pé, eu vejo a glória. Ele morre ali naquele momento. E no capítulo 8, versículo 1, se der para colocar para mim no telão, por favor. Atos capítulo 8, versículo 1. Aqui o Senhor Deus está começando a empurrar a igreja para fora de Jerusalém. Deixa eu entregar aqui uma mensagem de Deus para você. Você precisa ir para a Judeia e Samaria urgente. Porque se você não for, Ele vai te empurrar para lá. O que aconteceu? No capítulo 8, versículo 1. Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Naquele dia em diante, estabeleceu-se o quê? Contra quem? Onde? E o que aconteceu? Todos, diga comigo, todos. A palavra todos é seguida da palavra exceto. Então todos, exceto quem? Então uma igreja que em Pentecostes, quase 120 receberam o poder do Espírito Santo. Amém? Depois de uma pregação, quase 3.000 se converteram. Depois quase 5.000. E todo dia acrescentava o Senhor aqueles que se haviam de se salvar. Uma igreja, mais de 10.000 pessoas. De repente, ela se reduz a uma igreja de quantos? 12. Por quê? Desobediência. Não fazer é tão pecado. Não ir
Quem está entendendo isso? Parece que tem gente na igreja que está anestesiado. Parece que não é comigo a missão. Parece que não, deixa o pastor Elan aí com os obreiros, irmão. Deixa o pastor Alacrino, o pastor Gilberto. Não é sobre obreiros. Não é sobre pastor. É sobre a igreja. Quem aqui é a igreja? Diga glória a Deus. Então você carrega uma missão, você carrega uma mensagem, você tem uma responsabilidade. Todos foram tirados de Jerusalém. E agora, se não fosse trágico, mas agora é cômico, eles foram para onde, irmãos? Para onde Jesus falou que eles tinham que ir, lá em Atos capítulo 1 e versículo 8, antes dele subir aos céus. Para onde ele falou que eles tinham que ir? Judéia e Samaria, e confins da terra. Eu repito o ditado: quem não vai pelo amor, e aí eu digo para você, Deus não chama desocupados, viu gente? Deixa eu me formar primeiro, depois eu me envolvo. Deixa eu me casar primeiro, depois eu me envolvo. Deixa eu criar meus meninos primeiro, depois eu me envolvo. Deixa eu tanta coisa e depois eu me envolvo. E aí eu conto para vocês a história de uma irmã que falou para mim: pastor, eu só estou esperando ser aposentada, aí eu vou me envolver de tudo. Porque aí, pastor, aposentada eu faço tudo, não tem mais nada mesmo para fazer. Foi? Ela foi? Vamos parar de dar desculpa para não ir para a Judéia? Vamos parar de dar desculpa para não ir para Samaria? Vamos parar de dar desculpa para não ir para os confins? Deus conhece todas as nossas desculpas. A gente precisa se arrepender, porque quem é bom de dar desculpa é péssimo em arrependimento. A gente tem que chorar e dizer: eu estou pecando mesmo, Senhor, eu quero fazer alguma coisa. Jerusalém é o começo. Jerusalém, tudo a gente aprende em Jerusalém. A gente aprende a orar em Jerusalém. A gente aprende a jejuar em Jerusalém. A gente aprende a enfrentar as batalhas em Jerusalém. Mas a gente precisa seguir caminhando para o destino final da igreja, que é chegar até os confins da terra. Oh, queridos, estamos terminando uma semana abençoada aqui nesse lugar. Terminamos uma semana de celebração em nossa cidade. O que é que nós vamos fazer com tanta coisa que a gente recebeu? A alma farta pisa em mel. Você já tem o suficiente para fazer alguma coisa. Você só precisa se mover em Deus, amém? Você só precisa sair desse lugar de comodismo, porque Jerusalém é bom demais. Em Jerusalém tem água gelada. Mas coloca na sua agenda em março lá no sertão da Bahia com a gente. Coloca na sua agenda no ano que vem lá no Amazonas. Eu sou do Pará, irmão, já. Estou acostumado a ver jacaré, mas nunca vi tanto jacaré igual lá no Amazonas. Nunca vi não, não é brincadeira não. Ah, pastor, eu não sei nadar. A gente coloca um colete em você e te leva. Só não pode cair na água, porque aí... Ah, mas eu não como isso, eu não como aquilo, eu não como aquilo outro. Por Jesus, a gente come o que tiver. Teve uns que foram para a Bahia e falou que queria comer pão. Padaria mais próxima é 70 quilômetros, meu filho, que é cuscuz com ovo. Não, que é sertão. Aqui é bom para nós, do norte e nordeste, mas tem gente que não gosta muito de cuscuz, não. É, meu filho. Aqui em Jerusalém,
Eu não faço algumas coisas que em Samaria eu faço. Pastor, eu não posso ir lá, eu não tenho como ir lá. Então se envolva de alguma maneira. Procure a liderança da sua igreja e fala: pastor, eu quero me envolver. Está tendo alguma oração por algum missionário? Me dá um nome de alguém, me dá uma nação aí. Que dia que nós vamos contribuir para alguma? Irmãos, tem muita gente séria na obra missionária. Tem muitas pessoas envolvidas com o reino, que a gente sabe que ama Jesus e que está ali gastando a sua vida. Vamos gastar nossa vida no reino, igreja, vamos gastar nossa vida aqui em Jerusalém, vamos gastar nossa vida aqui onde a gente está, vamos sim, vamos nos envolver naquilo que dá, naquilo que a gente pode, porque o Senhor sabe o que você pode. Eu termino aqui nessa noite dizendo: a missão é o coração do Evangelho. Uma igreja sem missão é uma igreja sem propósito. Que a nossa Jerusalém seja impactada pela igreja local, aleluia! Vamos impactar Caratinga, igreja, vamos! Quando a gente marcar o Pintando Alegria no bairro lá, vamos todo mundo lá, amém? Quando tiver alguma coisa de atuação na rua, vamos nos envolver, vamos lá. Senhor, nos perdoe pelas vezes que nós podemos e não vamos. Que a nossa Jerusalém seja impactada, que a Judeia, que a Samaria sejam tocadas, e que os nossos cultos sejam um lugar de despertamentos e não de entretenimento. Que os nossos cultos sejam um lugar de confronto e não simplesmente locais onde nós vamos sair nos sentindo bem. Não, eu quero sair daqui nessa noite desafiado a ir além. Eu quero sair daqui nessa noite com vergonha das vezes que eu podia e eu não fui. Das vezes que eu fiz corpo mole, quando eu podia e eu não fiz. Nós podemos ir além, igreja. Nós podemos fazer algo mais. Você pode ir além, sim. Mas se você já está no seu limite, vai nele, vai nele. Fica de pé nessa noite. Agora o João está empolgado, agora eu sou missionário. Um exemplo que eu estou dando aqui. Agora eu fui consagrado a missionário. Me respeita, viu, irmão? Agora eu sou missionário. Tem gente que ainda não entendeu que quando o óleo desce, aí que o negócio aumenta. Agora eu sou diácono da igreja. Ó, irmão, não me chame mais de João, é diácono João. Respeite-me. Agora é que o negócio vai apertar, meu irmão. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo aos desafios. Porque a palavra obreiro quer dizer trabalhadores. Trabalho não combina com preguiça. Avivamento não combina com preguiça. Avivamento é trabalho. Oração é trabalho, irmãos. Pega uma hora para você orar, irmãos. Orar mesmo, não é ficar com a boca. Não, orar, clamar, levantar a voz, levantar a mão, orar mesmo. Se com essa uma hora que você orou, se você não está cansado, oração é trabalho. Jejum é trabalho. Evangelismo é trabalho. Nós precisamos trabalhar, nos gastar um pouco mais, ir um pouco além. Levante a sua mão, você que quer sair daqui hoje para fazer alguma coisa no reino. Se você está desconectado, se você está paralisado na igreja, se você está parado em Jerusalém, hoje Deus vai te conectar, Deus vai te despertar neste lugar. Se apresente para fazer alguma coisa na igreja local. Se
se apresente e fala: pastor, eu posso fazer o quê? Me coloque em alguma coisa aí, pastor. Não fica aí pensando: não, eu estou aqui, se ele quiser ele me chama. Eu vou fazer a primeira prova, se ele me ver, ele me chama. Se ele não, ele já deu a ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A ordem já foi liberada, agora se apresente, porque nós estamos precisando de você. Porque a seara é grande, e os cearenses são poucos. Os cearenses são poucos, mas hoje vai se levantar um exército aqui nesse lugar. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus vai te tirar de Jerusalém. Jerusalém pode ser o teu sofá. Deus vai te tirar de lá. Ai, sábado eu quero descansar. Eu trabalhei a semana inteira. Trabalhou para quem? Para você. Agora vamos final de semana para o Senhor. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Senhor, começa a impactar as vidas aqui. Começa a fazer arder os corações, como no caminho de Emaús. Começa a fazer arder os corações, Senhor, como no caminho de Emaús. Começa a trazer, Senhor, um despertar, para que a tua igreja vá pelo amor e não pela dor. Faz de novo, Senhor. Nós estamos clamando por um avivamento em nossa cidade. Vem, Senhor, um avivamento, não um avivamento que já aconteceu, onde o Senhor levanta um homem, que através deste homem as pessoas ficam dependentes. Não, o avivamento que vem como chuva, onde cada pingo, cada gota da chuva tem uma responsabilidade de molhar a terra. Senhor, que toda a igreja seja tomada deste avivamento. Que a nossa Jerusalém seja impactada, que Caratinga seja impactado, que a nossa cidade seja envolvida pelo poder do Espírito Santo. Cada líder, cada pastor, cada família, cada igreja, nossas autoridades, a nossa cidade, o trânsito da nossa cidade, a área econômica da nossa cidade, os hospitais, presídios, associações, que todas elas, a igreja esteja envolvida em cada uma dessas áreas, e cheias da presença, cheias da unção, cheias da glória de Deus. Que a luz do Senhor chegue nesses locais. Levante as mãos e diga: eis-me aqui, Senhor. Diga para Ele: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Eu quero me gastar na tua obra, eu quero me gastar no teu reino. Diga para Ele isso. Oh Deus poderoso, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, porque a tua graça nos envolve. O Senhor nos perdoa mais uma vez e nos dá mais uma chance para fazer algo novo, diferente. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença neste lugar. Em nome de Jesus, vamos aplaudir o Rei da Glória nesse lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor.